Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras dos santuários pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mão nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nessa oportunidade em que nós nos dedicamos a meditar na Palavra de Deus, eu queria pensar hoje sobre mais um passo desse livro precioso da Palavra, livro de Lamentações, e temos chegado hoje ao capítulo 4, né? Chegado a um ponto do livro em que as lamentações desse profeta só se agravam, e ele expõe com muita nitidez as aflições enormes que o povo judeu passou como uma consequência de abandonarem seu Deus e pecarem contra o Senhor. Na passagem que temos lido, o profeta nos diz que Sião do passado era comparável ao ouro. No versículo 1 e 2, ele diz que Sião do passado era comparável a uma peça de ouro, uma peça feita de metal preciosíssimo, né? E que, em tendo o pecado contra Deus, as circunstâncias de Deus em reação a este pecado do povo levou eles a se parecerem com um objeto de barro. Já imaginou o contraste? Alguém que parecia o ouro, de repente parece barro, né? E o profeta segue adiante e nos diz que Sião, porque era pior do que os chacais, e era tão cruel como uma avestruz no deserto, um animal
que nós temos pouca vivência com ele. Eu acredito que poucos de nós teve a oportunidade de conviver com avestruz, mas o texto mostra a crueldade em que o povo foi acometido, né? O povo que era o povo de Deus chegou a ser comparado com um chacal, um animal carnívoro, um animal capaz de devorar outros seres vivos, matar e devorar outros seres vivos. O povo de Deus é comparado a eles como uma reação de Deus, ao grande pecado deste povo de Deus. O profeta relata que a fome e a sede das crianças e dos nobres era muito grande. Os versículos 4 e os versículos 5 conta que era grande a fome e a sede das crianças, levada nos braços de suas mães, às vezes até deixada para trás, porque todos pereciam de tanta aflição. E ele diz que os nobres que antes se assentavam nos tronos eram pessoas finas, né? Agora estão lançadas no monturo, procurando alguma coisa para do monturo se alimentar, né? E ele fala que os príncipes, e ele fala aqui dos príncipes, a aparência desses homens, desses príncipes, né, que em algumas traduções fala-se nazireu, né, homens consagrados a Deus. Ele relata que outrora esses príncipes eram vigorosos, corados, né? Fala da pureza deles, eles eram brancos como leite, como a neve, né? Da pureza deles. Agora eles estão aqui comparados à fuligem, eles estão aqui nesse texto bíblico comparados a algo tão feio, tão ressequido como a madeira cortada que se resseca até rachar, até ficar com um aspecto feio. Isso tudo mostrando as reações de Deus à maldade do seu próprio povo. Ele fala e avalia a situação toda, e ele olha para aqueles que foram acometidos pelos exércitos babilônicos na hora que esses exércitos invadiram a terra prometida, e como foi grande a matança. Matou-se muitos soldados, muitas pessoas que tentavam resistir em defesa de sua família, mas o profeta nesse texto diz, olha, aqueles que foram cortados de espada foram mais felizes do que os que agora estão dia a dia perecendo, torturados pela grande fome que se abateu sobre o meu povo. Era uma situação de grande calamidade que o povo estava vivendo. E o profeta revela ainda a extrema fome faz mulheres pegarem seus filhos, matarem essas crianças, cortarem as crianças, cozinharem as crianças e se alimentarem de seus filhos. É uma cena horrível, uma cena aterradora que o profeta está vivendo em sua nação, uma cena que é em tudo deplorável, muito triste, muito assombrosa. O profeta está nos dizendo a extrema pobreza, a extrema aflição que sofreu o povo de Deus, como uma consequência de ter pecado contra o Senhor. Uma consequência tão extremada, tão grande, uma reação tão forte de Deus contra a maldade desse povo, que parecia inacreditável para os pagãos que moravam em torno de Jerusalém. E aí nós chegamos a pensar sobre qual é o tema, o assunto, né, da nossa passagem. Olhando nossa passagem com calma, se você olha os versículos 6 e o versículo 11, você chega a um núcleo do pensamento do profeta que revela-se muito claramente o assunto de que ele está tratando. Eu queria ler com você esses dois versículos. Porque maior, lemos juntos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma
que foi subvertida como, num momento, sem o emprego de mãos humanas. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor de sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os fundamentos, seus fundamentos. Essa é a parte do texto que revela o centro das atenções do profeta. Toda aquela calamidade que acabamos de escrever, que o texto descreve, toda essa calamidade tão terrível que o texto vai exaurindo, expondo aos nossos olhos, vem exatamente desse motivo. O povo de Deus, somado à maldade, dá igual à ira de Deus, à indignação de Deus, às reações de Deus à maldade. As reações de Deus à maldade é hoje um assunto sobre o qual eu gostaria de meditar com os irmãos, tomando como base essa passagem da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus é um ser cuja grandeza é imensurável. Não há nada que nós possamos fazer para atingi-lo. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é poderoso, como nós não somos capazes de avaliar. Nós não damos conta de ferir Deus. Mas a passagem em foco mostra uma grande indignação de Deus, como alguém que reage a uma ofensa doída. Deus reage à maldade do seu povo e reage de uma maneira que, olhando nós para o texto, é extrema as consequências das reações de Deus à maldade. Olho com os meus irmãos o nosso texto bíblico para pensar sobre aqui 3 passos muito importantes que o texto vai dando. Primeiro deles, eu queria pensar sobre o que é exatamente essa maldade que indigna Deus. Pensar sobre isso. Se nós quisermos evitar um determinado mal, nós precisamos conhecê-lo muito bem. Então nós vamos pensar o que é exatamente isso que gera tão grande indignação em Deus, para em seguida pensar na natureza maldosa já presente em todos os que nascem neste mundo, e depois ir além, porque o texto analisado direito impõe isso, e além e pensar na maldade como um inimigo que priva do bem a quem o abraça. Pensarmos na maldade como um elemento presente em mim e que pode me destruir, como aconteceu com o povo de Israel, porque pensando assim e só pensando assim, nós poderemos de fato sentir a real gravidade da maldade. Pensamos hoje, inicialmente, sobre o que é esta maldade, o que é isso que causa uma fúria tão medonha em Deus. O que é isso? O versículo de número 11, aliás, o versículo de número 6, fala nos seguintes termos: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Eu não sei se os irmãos conseguem entender, o pensamento de Jeremias nesse aspecto. Mas o que Jeremias está nos dizendo aqui é que as disposições para o mal presente no coração dos filhos de Israel tinha se tornado tão ofensiva a Deus que mesmo as práticas dos sodomitas
que foram subvertidos com fogo derramado do céu, ainda parecia menos grave do que só a maldade que estava no coração do povo de Deus. Os irmãos percebem a gravidade do que é dito aqui? Não precisava de nenhum ato. Simplesmente o sentimento de maldade já era grave o suficiente para Deus desencadear todo o sofrimento descrito na passagem que nós temos em nossas mãos. Não precisava eles fazerem nada, os sentimentos, a disposição para o mal, presente no coração daqueles judeus que foram ao desterro babilônico, já era grave o suficiente para fazer Deus irromper contra eles irado e mover a nação babilônica para vir de longe, arrancá-los de sua terra, puni-los exemplarmente diante do mundo inteiro, porque Deus, diferente do homem, não se satisfazia com a aparência exterior e bela dos filhos de Israel. Nós estamos diante de um fato que é de extrema gravidade. Deus, apenas pela maldade do coração dos israelitas, a disposição para o mal, a iniquidade, a capacidade de se amoldar ao mal, de ver como normal o mal, de aceitar o mal, de amar o mal, mesmo sem nenhuma prática, já indignava o coração de Deus. Caríssimos, olhando a nossa passagem, nós somos levados a perceber que o texto está falando a respeito da gravidade das disposições maldosas do coração. Deus é um ser que enxerga para além dos atos. Ele enxerga o coração. Há atos que os homens fazem que são repletos de bondade. Há atos que parecem os mesmos de quem é bondoso, mas feitos com intenções maliciosas. O que a passagem da palavra de Deus aqui em análise nos coloca diante dos olhos é o fato de que, mesmo fazendo coisas boas, mesmo parecendo esplendorosos, os filhos de Israel chocavam com seus sentimentos o coração de Deus. O faziam indignado contra esse mesmo povo de Deus. Caríssimos irmãos, notem que essas disposições do coração dos filhos de Israel foi o que foi responsável por toda essa reação de Deus que os levou para fora de sua terra. Os tocou porta fora de suas casas, os fizeram ver muitas pessoas, alguns vizinhos, alguns parentes, alguns amigos, sendo mortos à espada. E aqueles que escaparam da espada foram para a Babilônia para serem torturados com uma grande fome. Uma fome tão grande a ponto de algumas mulheres, serem capazes de cometer a crueldade de cozinharem para se alimentarem das carnes de seus próprios filhos. Isso tudo nasce da disposição maldosa do coração do ser humano, do coração do povo, mas não de qualquer povo, o povo de Deus, o povo que cultuava, o povo que elevava a sua voz em louvor a Deus, porque juntou a seu grande conhecimento de Deus, as suas disposições para orar, juntou tudo isso, a maldade, porque deu lugar à sua maldade, porque guardou em seus corações as suas maldades, indignou o coração de Deus. É uma mistura que não dá certo. Juntar piedade à maldade, juntar vida religiosa à vida maliciosa, juntar ensino doutrinário correto com caráter incorreto, resulta na profunda e estrondosa e mortal indignação de Deus. Meus irmãos, é
aqui muito claro, nos versículos iniciais, que esse povo parecia ouro. Esse povo, quando na terra de Israel, pareciam esplendorosos. Jesus falou de alguns em sua época, dizendo: esse povo parece muito belo por fora, mas por dentro está cheio de toda sorte de maldade. O Senhor Jesus falou que via também em seus dias aqueles que o honravam com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Aqui nós vemos o que é essa maldade. Essa maldade é um coração longe de Deus. Um coração capaz de entoar louvores, capaz de citar versículos, capaz de elevar oração, mas um coração longe de Deus, um coração maldoso, um coração perverso, coração hipócrita, porque por fora é dourado. O texto diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obras da mão de oleiro. Deus havia desmascarado o seu povo, exibido a maldade dessa gente, e o templo, onde se tornava mais grave a malícia de seus corações, porque iam ali adorar com suas mãos sujas, agora Deus o destroça de tal sorte que nas esquinas de todas as ruas da cidade se poderia ver algum pedaço, algum tijolo espalhado daquele esplendoroso templo, local de adoração. Meus irmãos, nós devemos pensar sobre as disposições do nosso coração, sobre aquilo que nós sentimos, sobre o tipo de disposição que há em nós. Nós precisamos orar a respeito disso ao Senhor. A aparente bondade desse povo escondia uma crueldade que mais tarde havia de se revelar, e secretamente alguns profetas já tinham falado e tinham revelado antecipadamente. Secretamente aquele povo em alguns momentos tinham sacrificado seus filhos a deuses falsos, mas isso secretamente, não se fazia para todo mundo ver. Quando um profeta tinha um vislumbre do que estava acontecendo, ele era desmentido, desacreditado. Era um povo que não tolerava a palavra, não queria ouvir a palavra de Deus. Mais tarde foi exibida a maldade deles, foi colocado a olhos vistos, porque eles foram lançados num estado de grande fome, e as disposições maldosas dele faziam eles comerem e negarem comida aos filhos. O texto diz que a língua das crianças que mamam fica pegada de sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Essas pessoas negavam alimento a seus filhos, revelam a iniquidade, a maldade dos seus corações. Verifiquei algumas histórias de pais altruístas que morreram para dar a vida a seus filhos. E a Ana, nessa busca comigo de alguns materiais, ela encontrou a história de uma pessoa que ficou no deserto, sem água, sem comida, sem nada, e a pessoa, para não deixar o filho morrer, cortou uma das veias e colocava na boca da criança, para a criança sugar o próprio sangue e assim não ver o filho morrer. Um outro foi para o deserto fazer uma expedição com o filho e com a esposa, e tinha muito pouca água. Eles fingiam beber água e dava a água para o rapaz.
fingiu beber água e dava água para o rapaz. Um deserto de quase 40 graus, morreu pai e filho. Pai e mãe, quando o filho foi encontrado com vivo, estava razoavelmente hidratado, enquanto os pais se verificou que eles não beberam água. Mas o povo de Deus, escondendo uma tremenda maldade no seu coração, aqui não é capaz de dar comida a seus filhos. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos de sua casa e dos que são seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse povo aprendeu a parecer bom, apenas parecer bom, escondendo uma grande maldade. E aí Deus encarregou-se pessoalmente de descortinar os corações dessas pessoas, de criar todas as circunstâncias necessárias para que, desprovidos de tudo, esfoliados de tudo, eles pudessem mostrar a verdadeira cara que tinha. Irmãos, é fácil demais parecer bonzinho quando tudo está bem. Mas Deus deseja que nós recorramos a Ele para andar pelo caminho do bem. Essa maldade era exatamente as disposições malignas do coração do homem. Quando nós olhamos para o versículo 6, aqui a maldade dos judeus é comparada à maldade de uma outra nação. Quem é ela? Versículo 6 compara a maldade dos judeus com a maldade de outra nação. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Mas será que só são esses dois povos que são maus? Nós estamos aqui vendo um desterro, uma nação que invade outra, mata muita gente à espada, leva outros tantos passando fome até morrer, e faz isso com requintes de muita maldade. Nós vemos outras nações que estavam em torno de Jerusalém e ensinam maldades aos filhos de Deus, aos servos de Deus, maldade esta que mostra como uma reação de Deus, a indignação do Todo-Poderoso. E aqui nós chegamos a um ponto bastante interessante, é que a natureza maldosa, ela está presente no coração de todos têm a maldade condenável por Deus. Todos nós temos uma profunda maldade que nos faz dignos da completa indignação do Todo-Poderoso. Essa maldade, ela está indistintamente da criança ao ancião, do rico ao pobre, do sábio ao ignorante, indistintamente. A maldade está no coração de todos. E falando disso, nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada e vemos Deus, logo depois de ter criado o homem, dizendo: eu me arrependo de ter criado o homem, vou derramar águas de dilúvio sobre a terra, eu vou acabar com o homem que criei, porque é continuamente mal toda a disposição do seu coração. A maldade, meus irmãos, não poupa ninguém, ela está em todos nós. A maldade, ela é presente em todos nós. Os reformadores, para tratar deste aspecto, falaram de uma doutrina chamada depravação total, chamaram de inabilidade humana, simplesmente falando de uma natureza presente em todo ser humano, porque todos pecaram. Diz o livro de Romanos: todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Há uma passagem no livro de Eclesiastes que diz: não há homem que viva e não peque. O homem é mau, não há
Nenhum de nós que não tenha maldade, essa maldade que indigna Deus, que ira o coração de Deus, não há um de nós que escape sem ter essa maldade. Por isso mesmo, nós precisamos do socorro de Deus, meus irmãos, considerando a grande maldade que está também em nós, e considerando a grande indignação de Deus contra a maldade que também está em nós, nós devemos nos voltar para Deus e pedir socorro ao Senhor. Deus nos revela em sua palavra que a maldade é presente em todos e que sem o socorro dele, todos serão alvo da indignação, da eterna indignação de Deus. Deus revela em sua palavra a grande necessidade que nós temos para nos livrar da nossa própria maldade, da maldade que não pode estar em nós, que nós devemos evitar, mas ela já nasceu em nós. Nós precisamos do socorro de Deus contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza maldosa, criminosa, pecaminosa, indisposta para o bem, disposta para o mal, porque o pendor da carne dá para a morte. Há uma propensão em nós, em todos nós, para a prática do mal. É absoluta a grande necessidade que nós temos de olhar para os fatos relatados nessa passagem e entender que todos aqui relatados na passagem, são vítimas da maldade, são vítimas de sua própria maldade. O capítulo anterior diz: por que se queixa o homem? Queixa-se do seu próprio pecado, da sua própria maldade. A maldade é algo para o que nós precisamos de socorro, agora, o mais imediatamente possível. A maldade que está em nós nos arrasta miseravelmente para longe de Deus. É o nosso inimigo mais íntimo. Dorme conosco, acorda conosco, nos faz sonhar coisas que indignam o coração de Deus, nos faz agir praticando coisas que parecem boas, mas que Deus deseja escancarar as intenções maliciosas por trás dessa aparência de ouro, que na verdade está repleto de feiura e de maldade. Meus irmãos, a nossa natureza maldosa é algo que deve nos levar aos pés do Senhor, suplicantes, implorando que o Senhor nos socorra, que o Senhor tenha compaixão de nós. Mas, falando sobre as reações de Deus à maldade, e falando que a maldade é uma disposição no coração de cada um de nós, é importante dizer que Jesus é a solução que Deus mesmo providenciou para a maldade. A Escritura nos fala em João, capítulo 1, e versículo 29, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única solução para a nossa disposição maldosa é Cristo se tornar Rei de nossas almas, se tornar Rei de nossas vidas, adentrar a nossa vida de uma forma régia, de tal maneira que Ele tire o pecado de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa ação de Cristo ela é feita de uma maneira muito poderosa. Ele não simplesmente me segura para que eu não pense o mal, para que eu não me disponha para o mal. Ele cria uma nova criatura disposta para o bem. Ele renova em nós os afetos pelo bem. Ele realiza algo que nós jamais seremos capazes de fazermos por nós mesmos. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos faz uma nova criatura. Uma nova criatura capaz de herdar os céus. Uma nova criatura que não é mais um filho da maldade,
mas um filho de Deus. E em fazendo isso, gerando em nós uma nova criatura, Ele nos coloca sob os domínios de Seu Espírito Santo e nos faz capazes de resistir à natureza caída que perdurará em nós até o dia de nossa morte. Ele nos faz nascer de novo em essa nova criatura, cheia do Espírito de Deus, não forçado pelo Espírito de Deus, mas enchendo-se voluntariamente, porque Ele cria vontades novas em nós. Enchendo-se dia a dia desse Espírito Santo, nós somos capazes de enfrentar a maldade que ainda habita em nós. Conforme diz Gálatas 5:16, ali o Senhor nos fala pela pena de Paulo que nós devemos nos sujeitar ao Espírito, porque sujeitos ao Espírito, de modo nenhum faremos a vontade maldosa de nossa carne. Meus irmãos, nós precisamos desse processo que acabamos de descrever. Esse processo somente Jesus pode fazer. Todo ser humano precisa desse processo. Você já passou pelo novo nascimento. O que Ele deve fazer por você agora é enchê-lo do Espírito. E dia a dia isso acontece voluntariamente. Enchei-vos do Espírito. Andai em Espírito. E de modo nenhum satisfareis a vontade da carne. De modo nenhum cumprireis a concupiscência maldosa da nossa carne. Meus irmãos, tendo falado sobre o que é essa maldade que indigna o coração de Deus, e tendo falado que essa maldade já está presente em todos os homens do mundo, em todas as pessoas do mundo, agora eu volto os olhos para o texto bíblico com os irmãos, e lendo os versículos 11 e 12, nós vemos que esta maldade priva o ser humano da bondade de Deus. O texto nos diz da seguinte maneira: deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aqui, irmãos, nós estamos olhando um texto que nos mostra que o mesmo povo que foi resgatado por Deus do Egito, para quem se abriu o mar, de quem foram tomadas as terras de Israel, a terra da promessa, e doada a este povo, esse mesmo povo a quem foi dado morar na terra onde mana leite e mel, porque acolheu maldade em seu coração, porque se deixou governar pelas maldades já presentes em seu coração, porque não refreou a maldade do seu coração, agora perde a terra prometida. O fato não é novo, o fato já é conhecido. Nós sabemos muito bem o que foi dado a Adão quando ele trocou a palavra de Deus pela palavra do mal. Ele foi tocado paraíso afora, foi expulso do paraíso. Nós sabemos muito bem o que aconteceu com a geração antediluviana, uma gente que encheu a terra, não importando o número dos que estavam a transgredir, receberam todos receberam a indignação de Deus. E se alguém foi salvo dessa grande indignação pela maldade do homem, foi salvo por graça. Noé achou graça perante a face de Deus. Meus irmãos, nós sabemos a grande indignação que visitou Sodoma. Aquela indignação não era outra coisa, mas um testemunho vivo que a maldade, embora pareça uma saída certa para os homens, ela não leva nenhum resultado positivo, nem agradável, nem nenhuma maneira lhe leva progresso algum. A maldade o afasta da bondade de Deus. Longe da bondade de Deus,
não há bondade alguma. Não é com o jeitinho brasileiro que a nossa nação vai galgar o melhor rendimento que ela pode ter. Não é tentando ser esperto, entrando à frente na fila, que nós vamos ganhar qualquer progresso na nossa vida. Não é explorando do lucro um pouco mais que nós vamos ter nenhum benefício para nós mesmos. Não é pisando por cima da grama proibida que nós vamos promover a vida. Pelo contrário, esses atos são todos atos que conduzem à morte. Caríssimos irmãos e irmãs, na família, no habitat, na vida interior, na vida social, a maldade só levará a sofrimento, a perdas, ainda que ela pareça uma promessa de ricos lucros. A promessa de ricos lucros da maldade é uma promessa mentirosa, não acredite nela. Você saberá quando você mesmo estiver sendo maldoso. Renuncie à maldade. Renuncie ser um espertalhão. Renuncie qualquer progresso tomado desonestamente. Renuncie a si mesmo, porque essa maldade não é de outro, é sua própria. Negue-se o homem a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, disse o único que pode tirar a maldade do homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo disse: negue-se cada um a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, as promessas da maldade, uma armadilha. Elas são encantadoras, um pouco mais de lucro. Mas a promessa da maldade será capaz de fazer você pedir o do outro e sempre ficar apenas com aquilo que foi pedido, nunca ter alguma coisa que é sua própria. Alguém que se vicia de mãos estendidas apenas pedindo, sugando do outro, sempre estará assim como um pedinte. Aquele que, diferente deste, acostuma-se a não pedir, mas a tomar o do outro, nunca terá algo seu próprio, nunca terá a sensação de paz que o suor do rosto produz ao desfrutar dos bens que ele recebe como resultado do seu trabalho. Nunca terá uma consciência em paz, nunca terá uma sociedade à sua volta que esteja com ele em paz. Você nunca esconderá a sua maldade de si mesmo. Aqueles que estão à sua volta, os seus filhos, os seus queridos, os seus íntimos, os seus amigos, ainda que você pense que escondeu muito bem, eles verão, eles perceberão. Alguns deles olharão para a sua atitude e a reprovará. Outros olharão para a sua atitude e te enxergarão como alguém esperto, alguém inteligente, alguém descolado. E se tomarem o caminho que você mesmo está andando, irão para longe da felicidade junto com você e por inspiração que receberam de você, porque você mesmo encarregou-se de proclamar as promessas mentirosas da maldade. Mas o Senhor Jesus nos chama a proclamar o seu Evangelho. E as promessas do Evangelho é de dar tesouros. Ajuntai tesouros, diz o Evangelho. Ajuntai tesouros nos céus, onde a prata não é minada pelo ladrão, onde o ouro não é um ouro que se torna tão feio como o barro. Ajuntai tesouros nos céus. Não queira parecer aos homens deste mundo. Não queira apenas parecer aos homens deste mundo bonzinho. Se você é crente, seja crente diante daquele que enxerga o profundo do seu coração. E se você é pecador,
Seja um pecador confesso. Essa é uma atitude que o Evangelho nos cobra, que nós sejamos crentes confessos e pecadores confessos. Nós precisamos ser capazes de dizer que o pecador que volta justificado para casa é aquele que bate nos peitos e diz: pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. Tem misericórdia de mim, pecador. Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros conosco, ser sincero com nossas próprias almas. Do contrário, nós, contemplando no nosso íntimo a profundidade de nossa pobreza diante de Deus, seremos um terror para nós mesmos, seremos um convite perene para a maldade para aqueles que estão mais perto de nós. Essa geração que foi para o exílio teve uma geração que a antecedeu, que a inspirou a juntar suas próprias maldades, muito mais maldade. Que inspiração você está oferecendo para quem está à sua volta? Aqueles que estão à nossa volta têm enxergado uma luta para ser honesto em você? Tem enxergado em você a admissão pronta de seus pecados, a súplica fácil pelo perdão? Aqueles que estão à sua volta têm encontrado em você uma luta constante para melhorar para Deus, para galgar uma vida mais sincera diante de Deus? Meus irmãos, nós precisamos inspirar essas coisas, porque as pessoas percebem as coisas. Um olhar, sem uma palavra, um olhar pode dizer muita coisa. Diz ou não diz? Um olhar diz muita coisa. Às vezes a gente diz: eu estou com um segredo comigo, mas eu não disse a ninguém. O seu olhar disse muita coisa, quem está à sua volta. A maneira como você se porta diz muita coisa, quem está à sua volta. O seu tom de voz diz muita coisa a todos que estão à sua volta. Estão inspirando seus filhos. As coisas que você esconde, aquilo para o que você baixa a sua voz, aquilo em que você eleva a sua voz. Que inspiração nós temos dado aos nossos amigos? Como nós temos vivido? A geração que está para vir será fascinada por uma vida honesta, considerando o nosso testemunho. A geração objeto de nossa leitura foi ao exílio, porque sucessivas gerações que a antecederam foi juntando, como um sanduíche, se junta vários legumes, até carnes e coisas, até virar um sanduíche reforçado, uma alimentação. As gerações que antecederam essa, alimentou essa geração de maldade, e essa maldade nos levou à morte, à fome, ao desterro, à indignação de Deus, o que é mais grave. Meus irmãos, nós somos levados a pregar o Evangelho, somos chamados a pregar o Evangelho. Preguemos-lo com a nossa vida, com o modo como trabalhamos, administramos nossos negócios, conduzimos nossas famílias, porque a maldade não poupa ninguém, não poupará os nossos filhos, a maldade não poupará você, a menos que você seja socorrido pelo Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. A menos que o Espírito de Deus encontre morada abundante e capacidade de reinar e governar completamente a nossa vida, a maldade não nos poupará e nos levará a consequências tão desastrosas e eternas quanto essas exibidas nesse texto. Que em Cristo busquemos o nosso socorro, que Cristo proclamemos como socorro daqueles que já estão sob a égide da maldade. Meus irmãos, Cristo é a solução para o mundo. Que não silenciemos isso, que nos apropriemos disto, que supliquemos o socorro de Cristo, e que Ele em tudo vos abençoe, e Ele em tudo vos socorra, e em tudo vos abençoe em nome de Cristo. Amém.